Agora, agora vocês estão me ouvindo? Deixa eu só ver se eu consigo tirar essa câmera aqui da frente. Não, pra cá, pra aqui. A Adriana acertou o play, eu quero apresentar o slide. Ah, então é a Paula Paulinha e ela tem uma conta no Eventos, é isso, Ana? É boa, né, Vera? Gente. Eu só queria acompanhar as perguntas delas. Isso aqui não faz diferença, mas a pergunta. Oi, pessoal, a gente já está resolvendo aqui essa questão e vamos então. Chique demais é bom, velho. E aí a gente volta com aquilo que vocês estão conseguindo ver agora. O que? O slide ou a mim? A mim, entendi. Então agora vamos ver o slide, tá bom? O slide de ontem, a gente, eu coloquei: descubra, vença, supere, finalize, faça as 8 idades da mulher, né? Nessas atitudes que transformam, a gente vai tentar justamente enfocar pequenas atitudes para que vocês possam viver cada vez mais e melhor cada idade que de alguma forma agora vocês estão vendo, tá repetindo a gravação, alguém disse, né? E agora tá vendo o livro do Erik Erikson. Responde com um joia, por favor. Quem puder responder com um joinha, eu agradeço, porque para mim que eu já estou no slide do Erik Erikson. Glenda e Vera, ok, obrigada. Adriana, obrigada. Tem o delay, né, que eles falam, então por isso eu pergunto e acabo ficando aqui no vácuo, mas vocês vão me ouvir só um pouco depois. Então, ok. Minha história com as 8 idades da mulher, eu fiz uma marcação no tempo, assim, há 15 anos, em 2003,
eu comecei a me debruçar justamente sobre o trabalho do Erik Erikson, que é um trabalho de 1968, portanto 50 anos se passaram, e o Erik Erikson fala uma coisa não tão nova, não tão, vamos dizer, científica assim, muitas pessoas conhecem, mas ele traz toda a cientificidade justamente para dentro do livro dele. Algo que ele diz é: o percurso do ciclo vital não é nem de longe algo parecido como um mar de rosas, correto? Crises, avanços e retrocessos são ingredientes que estão justamente aí em todo o percurso do ciclo vital dos humanos, tá certo? Essa noção de crises, avanços e retrocessos é uma noção de uma pessoa, de um ser humano que de alguma forma vai ter a sua possibilidade de avançar, sim, sempre, mas isso não significa que ela não terá suas crises e seus retrocessos. Quando ontem nós falávamos sobre o panorama geral das 8 idades da mulher, que eu venho propor essas 8 idades a partir da leitura do que seriam algumas considerações do Erikson e da Hardwell, e de algumas pessoas que vão discutir essas crises previsíveis. E eu então peguei alguns grupos de anos, da primeira à terceira idade em setênios, e da quarta à oitava idade, 2 setênios para mais. Só a oitava idade que tem mais setênios, porque daí a gente fala, não, dos 77 até o fim da vida, vamos dizer assim, né? Quando a gente enfoca as 8 idades da mulher, e hoje a gente vai se debruçar sobre a terceira e a quarta idade, nós teremos de alguma forma o seguinte panorama. Ontem a gente falava então do 0 aos 7 anos, depois fizemos dos 7 aos 14 anos. Até aí tudo bem? Vocês estão todos acompanhando? Aqui é que a gente começa a falar algumas novidades em relação ao dia de ontem. Se vocês puderem dar um joinha aí para que eu saiba que está tudo ok, eu agradeço. Nessa terceira idade, que é dos 14 aos 21 anos, a gente vai ter uma transformação corporal, né? É a idade da transformação corporal. A minha imagem das 4 corujinhas hoje chegou um pouco depois, eu acabei não inserindo aqui, mas eu trouxe o subsídio básico do que é pensar essa terceira idade. Nesse momento, há o período púbere, né? Então, a puberdade, a bipolaridade alimentar, algumas pessoas ficam ou com muita fome ou sem nenhuma fome. Há um certo grau de distimia, a gente vai entender melhor o que é a distimia daqui a pouco. É também a idade da sensualidade, ou seja, é nela que começam a brotar as paixões, que os hormônios começam a fazer total diferença na vida das pessoas e uma oscilação de humores, tá? E é também a idade da insaciedade, né? É a idade em que a mulher fala muito, come muito, ama muito, exige muito de si, do par, do outro que seja importante para si, né?
ela é como uma esponja. Como eu dizia ontem, toda vez que eu utilizar a palavra fixação ou a palavra estar fixada em determinada idade, significa que não existiu uma harmonia, um equilíbrio, e sim houve uma extrema tendência ao exagero, ou para o muito ou para o muito pouco, tá certo? Após essa terceira idade, o que acontece? Sim, ainda dentro da terceira idade, desculpa. O que é então a chamada distimia? A distimia, ela é um transtorno depressivo persistente, é um subtipo da depressão, né? Ele é um transtorno crônico. A depressão às vezes aparece depressão maior ou depressão menor, e a ideia é que não seja crônica a depressão, seja sazonal e que ela tenha períodos em si, períodos para aparecer, para ser percebida. Mas a distimia, ela é caracterizada por um mau humor contínuo. E a gente sabe que dos 14 aos 21 anos, inclusive tem professores e terapeutas que falam, eu trato aborrecentes, né? Eu dou aula para aborrecentes. Então, nessa idade existe muito esse sintoma do mau humor contínuo, que seria a distimia. A mulher fixada nessa idade, na terceira idade, o que ela vai ser? Ela vai ser como se fosse uma melancólica, ela vai ser uma distímica crônica frequente. Ela fixada nessa idade, se ela tiver mal aspectada e fixada nessa idade, ela vai levar esse mau humor ad eterno, né? São sintomas depressivos de intensidade moderada e há uma duração longa. A doença é frequentemente confundida com traços negativos da personalidade. Então, é aquela mulher que a pessoa fala, não, ela é uma chata, não, ela é uma... algumas pessoas, se vocês lembrarem de algum sinônimo que as pessoas falam para a mulher fixada nessa idade e quiserem escrever, mas, por exemplo, ela é uma recalcada, esse é um bom... As pessoas no popular acabam fazendo esse tipo dando esse tipo de nomenclatura para a mulher distímica, aquela que está fixada na terceira idade, tá? É confundida com traços negativos de personalidade, então a pessoa acha que a personalidade dela é ser a chata, e isso acarreta uma falta de tratamento. A pessoa acaba falando, eu sou geniosa mesmo, eu sou exigente, eu sou ranzinza, eu sou a chata mesmo, então eu vou de alguma forma ser assim para sempre, e aí ela não procura ajuda, ela não procura se autoconhecer, se perceber que mudando determinadas maneiras de ser, determinados hábitos, de alguma forma vai atingir justamente essa melhora, né? Se ela mudar, se ela tiver um compromisso com a sua mudança. Dito isso, a gente vai então para a idade que eu denominei de quarta idade, tá? Isso, Vivian, é muito exigente, transtorno de humor, e a Nazaré, a mal amada. Exatamente, Nazaré, bem isso. Como eu disse a vocês, às vezes vocês respondem num momento, eu vou ver em outro, e aí vocês vão responder justamente, ouvir o que eu respondi justamente mais lá para frente.
mas eu vou dando sequência aqui. O que eu for sendo informada, eu vou fazendo o link, tá bom? Pois é, na quarta idade, lá pro que a gente vai determinar dos 21 aos 35 anos, que são 2 setênios, 21 aos 28 e dos 28 aos 35, nós vamos ter uma idade em que que eu denominei a idade da individuação, da índole e dos talentos. Por que da individuação, da índole e dos talentos? É a idade em que a mulher diz assim: eu não sou minha família, eu também não sou meus amigos. Nesse momento ela ainda não vai falar: eu não sou o meu parceiro, eu não sou o meu par. Ela vai inclusive estar lutando por este par, né? Mas nesse momento ela começa a se questionar, justamente é uma crise, dizendo: não, mas eu não sou minha família, eu não sou o que eles querem que eu seja, ou eu não sou as teorias avós que meus pais tentam me passar, ou eu não sou meus amigos, eu não faço parte dessa galera. É uma idade, então, da individuação, da índole, porque ela vai dizer assim: eu sou assim, esta sou eu. E ela vai começar a agir de forma a demonstrar cada vez mais essa diferença e delimitação entre o que é ela e o que é o outro. Em alguns momentos, se a pessoa já passou por algumas experiências penosas ou algumas crises existenciais na relação que escolheu, ela também já começa a anunciar aí essa questão da individuação: eu não sou ele, eu não sou ela, eu não sou esta pessoa que está comigo, né? É também a idade dos talentos. Eu sou boa nisso, eu não gosto nem sei fazer aquilo. É aqui que a gente começa a separar o joio do trigo, começa a separar inclusive hobby de profissão, e ao encontrar o seu verdadeiro talento, ela começa, a gente vai ver agora a história da Glenda, que é uma história de superação, mas em algum momento o que a Glenda fez? Ela, aí na quarta idade, dos seus 21 aos 35 anos, ela não que ela já tenha 35, não é isso, mas nisso que é a quarta idade, nesta quarta idade ela começa então a inaugurar alguns modos de vir a ser. É isso, a gente vai passar agora para o vídeo e retomo para uma conversinha no final, um bate-papo. Obrigada. Se vocês quiserem me dar um feedback, eu vi que a Glenda escreveu é isso mesmo. Sobre o que você diz é isso mesmo, Glenda? Qual foi o seu insight? Em que momento da minha fala? Isso. Aí quando é desse jeito que foi descrito, tá joia. Eu pensei que tinha alguma coisa específica da minha fala. Tudo corresponde corretamente ao que eu penso e vivo nesse momento. Isso, Glenda, exatamente. E a gente vai... Aqui eu quero agradecer novamente a Érica, que foi a pessoa que fez a entrevista com a Glenda, a própria Glenda, que é uma história de superação. Nós teremos alguns brindes para vocês.
com dicas, hacks da própria Glenda. E hoje vocês então ficam com o depoimento da Glenda, a entrevista com a Glenda e uma dica super tranquila que ela passou pra gente, tá bom? Vamos lá? Ela é coach de vida saudável e de desenvolvimento pessoal e ela vai nos contar um pouco de sua história. Tudo bem, Glenda? Olá, tudo bem? Bom, conta pra gente então um pouco da sua trajetória de vida. Bom, a minha trajetória, eu sou formada em secretariado executivo trilingue, sempre trabalhei em várias empresas, né, multinacionais, e chegou um momento da minha vida que eu não estava feliz com o meu trabalho como secretária, né, me sentia limitada, queria algo a mais, né, e resolvi enveredar, né, pelo mundo do empreendedorismo, né, queria ser empreendedora, né, e abri uma empresa de cabelos na época, né, que são, agora está super famosa, perucas, lace wig, foi uma das primeiras a trazer para o Brasil, né, trabalhar como importação. No início começou a dar muito certo, estava muito feliz, né, com a minha autoestima lá em cima, né, sendo reconhecida, começando a ser reconhecida por esse trabalho, procurada, né, pelas mulheres que queriam mudar o visual instantaneamente. Mas depois de algum tempo, né, o negócio não deu certo, acabei falindo, perdi tudo, dinheiro, né, autoestima, enfim, me encontrei em um estado muito, muito complicado, né, e acabei desenvolvendo depressão. Foi um momento muito difícil para mim, para minha família, né, e eu passava horas assim, dormindo, não tinha vontade de levantar da cama, não tinha vontade de tomar banho, estava num estado assim, realmente muito triste, né. E por mais que os amigos tentassem me colocar para cima, me motivar, essa motivação não partia de dentro de mim, né. Eu acabei começando a usar remédios antidepressivos, né. Esses remédios acabam deixando você totalmente fora do mundo real, né. E acabou que depois de algum tempo, né, com essa depressão, né, acabei desenvolvendo a minha fibromialgia, que são dores no corpo, não tinha vontade de levantar da cama praticamente, para fazer absolutamente nada. Imagina me exercitar, enfim. Eu resolvi por mim mesma, né, a decidir não quero mais usar antidepressivo, né, de um dia para o outro, joguei todas as caixas de remédios fora, né, foi uma atitude assim bem radical, acabei sofri um pouco, né, porque é uma dependência, né, esses remédios causam uma dependência muito grande, mas eu resolvi, não quero mais usar, eu vou procurar um outro caminho. Voltei a trabalhar normalmente, né, como secretária, não estava feliz absolutamente, né, não me encontrava feliz profissionalmente, mas ainda estava em estado de depressão, não usando mais os remédios. Então eu acabava aqui jogada na comida, comecei a engordar, comer, né, para poder esquecer os problemas. Não saía, não tinha vida social, não gostava de me arrumar, de me maquiar, né, continuava ainda dormindo horas e horas, com dores no corpo. E eu acabei que realmente num estado muito complicado, não conseguia sair desse ciclo vicioso, né. Foi quando eu, por mim mesma, novamente, essa minha automotivação, que eu acho que é de mim mesma, né, não, eu não quero mais continuar nesse caminho, eu quero mudar, eu vou mudar, meu cérebro, a minha mente é mais forte do que isso, não é possível, eu acho que o cérebro, ele é o que comanda aqui, eu não vou deixar ele me dominar, eu quero sair desse estado de depressão, eu quero mudar minha vida profissional também. E eu comecei a me exercitar, né, para passar o meu tempo e começar a me superar, né, e me matriculei numa academia, comecei a ir 2 vezes por dia,
mudei a minha alimentação, né? Que a alimentação eu estava consumindo doce, o doce, açúcar, né? Ele faz mal, né? Ele deixa o seu metabolismo lento, ele causa uma série de problemas, né? E aí eu mudei completamente minha alimentação e comecei a motivar meus amigos, familiares, primos, né? Mudei completamente e essas pessoas começaram a curtir também esse meu novo estilo de vida e as dicas que eu ia compartilhando, e eu descobri ali o meu caminho. Não, esse é o meu caminho, que é do fitness, da vida saudável, de motivar pessoas com esse meu poder natural de automotivação, de poder me superar sozinha, né? Eu até criei uma frase que é a minha frase de meu lema, né? Que eu tá inclusive no meu site, Só os Fortes Sobrevivem, né? Que é uma música do Rock Balboa, que inclusive quando eu comecei a me exercitar e a querer me superar, eu ouvia muito essa música, The Eye of Tiger, né? Que é uma música do filme do Rock, e eu criei essa frase, Só os Fortes Sobrevivem. Eu sou forte, eu vou sobreviver e eu vou me superar, né? E eu descobri esse novo caminho, o que eu poderia agregar, né, ao meu próximo, né? E fiz um curso de coach motivacional, coach de vida saudável, para poder enveredar e seguir esse novo segmento aí e poder mudar a vida de outras pessoas também. E como as mulheres chegam até você? Qual é o estado psicológico que elas te procuram? Olha, a maioria das mulheres chegam como eu estava, com depressão, não se sentem bem, com uma baixa autoestima, perdidas, né, completamente, engordaram muito, acabaram de ter filhos, não estão bem profissionalmente, estão perdidas, não sabem qual o caminho a ser tomado, querem mudar o seu estilo de vida, ter uma vida mais saudável e até mesmo em consequência dessa vida saudável ser mais produtiva no trabalho, não somente esteticamente, mas também poder ser mais produtiva no trabalho, dentro de casa, com os filhos, com a família, né, se sentirem bem e passar essa positividade para as pessoas que estão à volta delas. Qual o percurso que essas mulheres trajetam para alcançar o objetivo delas? Olha, o primeiro percurso a gente analisa qual o problema, né, que elas têm, qual o objetivo delas, né, um objetivo que elas querem alcançar, né, a forma, o momento atual que elas estão vivendo e quais serão os procedimentos que devem ser feitos para que ela possa atingir, né, esse objetivo. Então a gente trabalha principalmente com o principal, que é o cérebro, a como não se deixar de se auto-sabotar, procrastinação, né, começar a se exercitar e a trabalhar o cérebro para que ele possa, né, a mulher possa se automotivar, desenvolver essa automotivação e não depender de ninguém para que motive ela para fazer o que ela deseja, alcançar o objetivo que ela deseja. E quando você percebeu que você estava no caminho certo, que você falou, não, deu certo, eu estou conseguindo ajudar outras mulheres? Olha, quando eu percebi mesmo foi através de amigos, da minha prima que conseguiu emagrecer, começou a seguir minhas dicas de dieta, de vida saudável, de motivação, práticas motivacionais, né? Então essas pessoas ao meu redor, nossa, tá dando certo, Glenda, eu estou seguindo as suas dicas, está dando super certo, estou me sentindo melhor, minha autoestima está melhor, estou saindo da depressão, consegui emagrecer. Então foi ali que deu o estalo, nossa, estou no caminho certo, é isso que eu quero fazer, é essa a minha missão, ajudar pessoas a serem mais felizes, encontrarem a sua real felicidade, se sentirem bem, motivadas, positivas e felizes. Obrigada, Glenda, pelo seu testemunho. A sua vida é um exemplo de superação, sucesso com o seu trabalho. E qual a mensagem que você poderia deixar para as mulheres que estão nos assistindo? Olha, a mensagem que eu posso deixar para vocês, mulheres, é que só os fortes sobrevivem. Vocês, mulheres, são capazes de fazer o que você quiser. Só depende disso aqui, ó, o cérebro. É ele que rege tudo, o seu corpo, tudo, ele que manda tudo. Se você souber controlar e usar o seu cérebro ao seu favor, você consegue atingir qualquer objetivo.
não importa qual seja. É ele que rege tudo. Só os fortes sobrevivem, não se esqueça disso, gledafit.com.br. E aí, meninas, o que vocês acharam? O que vocês conseguiram ouvir bem a Glenda? Porque recebi aqui algumas informações de que o vídeo não estava muito boa a imagem, mas e ela fala, vocês conseguiram? Linda a Nazaré. Motivação da Nazaré é a Glenda. Obrigada, Nazaré. E aí, vocês conseguiram ouvir? Sim, deu tudo certo com a transmissão. Eu tenho de voltar aqui pro meu slide. Eu vou tentar, tá? Tô tão tecnológica assim não, senhorita Marta. Vamos ver. Bem, para encerrar um pouco essa nossa... Um pouco não, para encerrar a discussão de hoje, o que a gente vai discutir? Primeira dica, né? Não se compare a ninguém. Se você se compara a alguém, você tem de comparar todas as qualidades, todas as variáveis, e você não vai conseguir fazer variável determinada dentro da sua vida. Traduzindo em miúdos, isso mesmo, parabéns, Glenda, a Darlene está dizendo. E é isso mesmo. Parabéns, Glenda, muito bem. Voltando aqui. Se você se comparar a esse alguém, você compare também as variáveis positivas e negativas da vida dessa pessoa, né? Outro dia eu tinha uma mãe na recepção me dizendo assim: doutora, não dá para ficar perto dessa pessoa que é tão linda. Eu fico morrendo de vergonha. Eu falei, então compare todas as variáveis positivas e negativas da vida dessa pessoa com as suas, e eu acredito que se você tiver força de vontade, se você fosse ela e tivesse força de vontade, você também estaria assim. Então, não dá para comparar. Ninguém é comparável a ninguém. Ninguém precisa desse tipo de saia justa. Tome como ponto de partida seu real e melhor em relação a você. Então, assim, se essa mãe tivesse dito, olha, eu na verdade gostaria de estar melhor na situação X. Eu gostaria que minhas unhas fossem mais compridas, um exemplo. Eu gostaria que meu cabelo estivesse mais charmoso. Tá bom, mas é ela com relação a ela. Então veja que ela não está se comparando e essa pessoa está tentando a melhora dela com ela mesma. Então assim, tome como ponto de partida seu real e melhor em relação a você mesma. Inspire-se em pessoas que admirem. Então assim, uma coisa é a gente comparar, outra coisa é a gente se inspirar. Quando a gente se inspira, e eu acho que a Glenda nos traz uma grande inspiração, a gente se inspira e justamente faz daquela história, daqueles toques, daquelas dicas, algo que sirva de exemplo para a nossa vida, para a tecnologia, para as variáveis da nossa vida, né? Deixa eu só ver aqui que está dizendo... Não, sei que era a pergunta. Pergunta, se vocês tiverem pergunta, e essa pergunta for... Eu não sei se vocês têm o lado aí escrito pergunta, está em aberto, e tem o chat. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês coloquem, por favor, a interrogação, tá certo?
porque até então eu só estou ouvindo os comentários, tudo bem? Outra coisa, para chegar ao potencialmente possível, comece com desafios abordáveis. Eu não sei se vocês conhecem aquela obra universal do Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, aliás, que é o Pequeno Príncipe, e ele diz o seguinte: coloque-se desafios abordáveis. E ele diz para o Pequeno Príncipe, né? Porque o Pequeno Príncipe estava querendo cuidar de muitos asteroides ao mesmo tempo. Ele falou: não, coloque-se objetivos abordáveis. Então, assim, você comece com desafios abordáveis, você comece com algo que você sabe que vai dar o primeiro passo, que de alguma forma vai aumentar um pouco aquela tua... Obrigada, Fátima, é isso mesmo. Então, assim, que vai aumentar um pouco aquela tua performance ou aquele seu resultado com relação àquilo que você já vem fazendo, mas desde que seja um desafio abordável, porque se você coloca algo muito mirabolante, é como se fosse justamente uma autossabotagem. A Darlene está dizendo que gostaria de ser mais alta, mas aprendeu a gostar da própria altura. E é isso mesmo, quer dizer, qual é a possibilidade real de se incumpridar alguém, né? Não, é meio que não existe essa possibilidade, a não ser que de fato a pessoa tenha ali aquele desafio, aquela ideia, persiga isso insistentemente por longos anos e vá pesquisar e vá, enfim, no caso das pessoas que não têm essa ajuda médica, até porque a altura é uma determinação genética, o que ela tem de fazer? Ela tem de parecer mais alta, e para parecer mais alta existem aí os truques, né, do personal stylist, tem os truques de salto, de como se portar, de como se maquiar, etc, etc. Então, Darlene, tem aí esses truques com os quais você pode se atualizar. Um dos truques que eu sei que existe é, por exemplo, a mulher baixinha não pode usar a calça no meio da panturrilha, né? Não pode usar a calça, aquelas calças que parecem uma super bermuda. Então, às vezes, alguns toques fazem a diferença. Bailarina já aumenta a silhueta. Uma calça bailarina já aumenta um pouco a silhueta. Agora, voltando aqui ao que me trouxe para finalizar com vocês a questão das dicas, não sinta pena de si mesma. Essa voz interior não te puxará adiante. Então, assim, colocou ali aquela tua diferença, não se comparando a ninguém, mas com o seu real e com o seu potencial, que você de fato pode vir a ser. Inspirando-se em algumas pessoas as quais você admira e se colocando desafios abordáveis, não deixe, não sinta em nenhum momento desse seu trajeto pena de si mesma. Essa sua voz interior não estará te ajudando se você disser: puxa, mas olha só, eu nasci pequenininha, para que eu vou querer ficar parecendo mais alta? Se você sente pena de si mesma, tem pena de si mesma, você não vai conseguir levar adiante, você não vai sair do seu real nunca, tá certo? Se vocês puderem fazer alguma consideração a respeito dessas dicas aqui por escrito, eu agradeço e eu vou dando prosseguimento, ok? Quando a gente pensa
nas feridas narcísicas, sejam elas a psicossomatização, a vitimização, o arrependimento e a solidão. E num determinado momento da minha história, nesses 15 anos que eu falei para vocês, eu percebi, eu estive tete a tete com algumas mulheres, eu estive de alguma forma acompanhando muitas vidas, né? Foram 15 anos, por vezes eu tenho pacientes muito assíduas que fazem o quê? 40 sessões por ano, fielmente, né? Assim como eu tive mulheres que disseram, por exemplo, em seus insights nas 8 idades da mulher, que eram 8 encontros que nós fazíamos, diziam realmente sobre suas doenças, sobre sua postura de sentir pena de si mesma. E isso eu, de alguma forma, fico pensando até que ponto eu fico sempre tentando perseguir quando que essa pessoa vai dar o pulo do gato, né? Aí a Adriana está dizendo aqui sobre o depoimento de ontem como de hoje, é que o que mais a tocou foi a relação entre as mulheres para o seu crescimento. Isso. Quando as mulheres se unem, elas conseguem maior êxito. Por isso que às vezes eu peço para as 8 idades da mulher as atividades serem feitas em conjunto, né? A gente sempre vai ter algumas questões para discutir, e quando a gente faz isso em duplas, isso sai melhor. Quando faz em grupo, dependendo do incentivo, é melhor ainda. Uma coisa boa é isso que a Glenda está dizendo mesmo, focar no que é positivo. Bem, aí eu vou continuar aquilo que eu estava dizendo. A gente acaba justamente fazendo com que as pessoas, com esse trabalho, né, a gente faz com que as pessoas como que eu posso dizer, se situem. Então é um processo de autoconhecimento, e ao se situarem, elas começam a dizer algumas verdades, né? Num determinado momento, uma das minhas cursistas das 8 idades da mulher, no começo ela dizia assim: eu sou uma farsa, eu não pinto, eu não tenho inspiração, porque ela pintava quadros. Aí ela dizia: eu sou uma farsa, eu não pinto, na verdade eu copio, eu não tenho inspiração. E ela sempre nessa questão da vitimização. Passou por um processo muito sério de psicossomatização, sempre teve uma alopecia muito forte, teve todo um trabalho de se reorientar com relação a amígdalas, a estômago. Então ela foi sempre me contando, e uma vez ela me disse: olha, de uma coisa eu me arrependo na vida, de não ter separado antes, não ter me separado antes, porque eu tenho 70 anos e somos 2 solitários dentro da mesma casa. Ele fica lá no quarto dele, eu fico no meu, a gente vive a nossa vida. Aí eu falei: e desde quando? Ela disse: desde os 40. Então eu estou há 30 anos sob o mesmo teto. E a história de superação dessa mulher foi que, primeiro, quando a gente estava terminando o processo, quando eu estava para lhe atribuir a famosa alta, a gente passa 8 sessões até que a alta se conclua, né? E ela me trouxe um quadro. Ela falou: olha, você me inspirou tanto que eu mesma fiz esse quadro, eu pintei esse quadro, eu não copiei de lugar nenhum. Então, assim, primeira coisa, ela já não estava se vitimizando, não é? Ela não estava olhando e dizendo: poxa, eu não pinto, eu copio.
Outra coisa, ela já não estava psicossomatizando mais, ela já não estava mais com a questão das amígdalas, com a questão do sapo no estômago, né, como disse a Cris ontem. Então ela já não estava mais com aquelas dores, com aquela gastrite e tal. E ela já estava mudando um pouco esse panorama da solidão. Então, assim como a Simone disse ontem, olhar os lugares próximos e tentar se pertencer, ela começou a ir num centro comunitário próximo e ela dava aula de pintura, ainda que fosse de copiar a pintura da revista. Sim, ela começou a fazer daquela vitimização dela algo a seu favor, então olhando aquilo que era bom nela, e ela sabia, ela lidava bem com o pincel, né? E ela então começou a dar aula de pintura. E ainda para afugentar a solidão, ela passou a perceber que tinha lugares ela começou a ser estimulada por viagens que suas amigas faziam, né? E elas tinham um grupo chamado Grupo da Terceira Idade, ou da Melhor Idade, ou da Idade não sei das quantas. E essa mulher começou a ir com essas vizinhas e viu que tinha bailes, que tinha coisas para fazer mesmo com 70 anos e mesmo dentro de casa, dito solitária. Quando ela começou a ter esse movimento, esse senhor que coabitava, já não era mais maritalmente falando o seu companheiro, mas que ali coabitava, ele tomou uma decisão, ele se mudou para a casa da praia que eles tinham conquistado há anos atrás. Então assim, ele fez o movimento dele, a Dona Rosa fez o movimento dela, e na verdade foi a Dona Rosa que acabou puxando o movimento dele. E aí ela me dizia: minha filha, minha casa agora é uma paz só, eu coloco flores onde eu bem entendo, eu abro a janela a hora que eu bem entendo, porque segundo ela, ele gostava um pouco do escuro, ela gostava das coisas mais claras. Então, quando eu falo para vocês que a gente te convida a resgatar crises passadas ou antecipar crises previsíveis, é justamente nesse sentido, para que vocês percebam que não precisa chegar aos 50, 60 anos para melhorar suas feridas narcísicas, né? As 8 idades da mulher, atitudes que transformam, a gente vai fazer um ambiente virtual que você vai trilhar rumo ao seu próprio autoconhecimento. Então, você vai passar por algumas possibilidades de luto e vir a ser, e justamente vai calcar no vir a ser, né? Vai justamente ter ideia de como vocês vão poder, cada um do seu jeito, caminhar nesse percurso e se autoaceitarem, ao mesmo tempo que se autoaceitarem, fazerem com que aquilo que não está muito bom fique melhor, porque a gente não pode se autoaceitar e ficar, como é que eu posso dizer, numa zona de conforto tal, eu sou assim, vou ser sempre assim, e isso pode dar até uma distimia, isso pode levar inclusive ao infortúnio da distimia e da depressão e da melancolia, né? Isso mesmo, Estela, ninguém nos dará o real valor que temos, seja afetivamente ou profissionalmente. Se a gente não tiver essa autoaceitação e não partir da gente a própria valorização, de fato a gente não vai ter ninguém melhor que a gente para pensar a respeito da gente e sobre a gente. Como diz o poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então não adianta
Por exemplo, se você se compara a pessoa, você não sabe a dor e a delícia de ser aquela pessoa, assim como aquela pessoa muitas vezes não saberá nunca a dor e a delícia de ser o que você é. E quando você, de alguma forma, tem esse percurso bem instituído na sua cabeça, na sua mente, você vai perseguindo e vai chegar lá. Como eu disse a vocês, tudo começou há 15 anos, com grupos terapêuticos focados em mulheres, seus conflitos e desejos. Eu deixo aí uma mulher que chega para falar para o seu chefe, que nada sabe, que não está conseguindo realizar aquelas tarefas, e eu não sei muito bem o que esse chefe diz a ela, mas eu sei que ela está... veja que no balãozinho a fala dela é uma fala de temor, de medo, né? Agora, para a gente não ter este medo, para a gente seguir em frente, a ideia é que vocês então participem do segmento desse trabalho que vai ser após ao congresso. A gente terminando dia 15, dia 16, vocês já terão acesso para saber mais sobre esse percurso. E no percurso que eu já fiz com as minhas pacientes e clientes, porque muitas não eram tratamento, não estavam comigo no consultório, mas estavam nos grupos. O que eu mais ouvi foi que isso não ficasse entre as quatro paredes do consultório, que isso fosse um pouco mais além. E muitas me pediam auxílio via Skype, via... celular, e-mail, não existia antes o WhatsApp, mas antes era o Messenger. Então, eu queria que vocês agora deixassem suas perguntas, suas questões se tiverem, e queria concluir por hoje agradecendo novamente o Herbert, sem o qual a gente não conseguiria fazer esse modo de transmissão, esse acesso. Com toda essa confusão, eu acabei não dando os parabéns para o Herbert nos grupos. Então, se alguém quiser dizer parabéns ao Herbert, esta é a hora. E hoje é aniversário dele. Eu acho que estava macomunado. Ele falou, eu vou fazer o congresso no dia 12 para no dia 13 elas me felicitarem. Não, estou brincando. Mas assim, agradecer ao Herbert, que mesmo no dia do seu aniversário esteve aqui bravamente com os equipamentos, lidando, e para a consecução do nosso encontro virtual. Vou tentar trocar aqui a tela. Acho que deu. Aê, Adriana, parabéns, Herbert, né, Adriana? Então, e a Marta até falou super tecnológica, a Mari, na verdade o tecnológico aqui é o Herbert, e ele está fazendo seus 15 anos, estou brincando, ele está fazendo o seu aniversário e está aqui bravamente nos... Obrigada, Daniela. E agora o Herbert vai dando os... Obrigada, Nazaré, muito obrigada. Que bom, Nazaré, que bom que você pensa a psicologia dessa forma, muito bom. Agora todos parabenizando o Herbert, muito bem. O que eu posso dizer a vocês? Eu fico feliz que vocês estejam aqui, que vocês, às vezes eu não sei direito se eu estou olhando corretamente a câmera, mas isso também já está meio deixando, eu já estou ficando mais sem vergonha do que ontem, né? Que ontem eu ainda ficava meio invocada. A Erika Okamoto está dizendo um belo trabalho, eu mesmo também acho, viu, Erika? Porque ele faz umas mágicas aqui que até Deus duvida. Então é isso, pessoal. Espero. Ele é o ADM Support, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá dando joinha, joinha, joinha. Então, esse trabalho é um trabalho que, de alguma forma, espero que gostem. Amanhã a
gente vai falar da quinta e da sexta idade. E no último dia vamos retratar a sétima e oitava idade, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Marilene, a Marli tá falando alguma coisinha, deixa eu só ver aqui. Eu queria só retomar com vocês, eu vou deixar aqui na tela a questão das dicas, tá? Essas dicas, seria muito interessante que vocês passassem para alguém bem especial, não deixa morrer aí só na sua sabedoria, só dentro da sua consciência. E por favor, amanhã convida mais alguém, convida inclusive essa pessoa que você está querendo inspirar, convida que nos assista amanhã. Já pensou se amanhã de 24 a gente passa para 48? Então, convide seu parceiro das 8 idades, sua parceira, convida uma amiga, vamos fazer aí um barulho. Eu queria terminar com mais gente sabendo disso, já que vocês gostaram, já que vocês acham que é uma experiência bacana, tá bom? A Adriana diz que é a primeira vez que participa de uma experiência como essa e que está adorando. Muito obrigada, Adriana. Então, vamos tentar chamar mais uma pessoa diferente, tá? Uma pessoa diferente dessa que está aqui. É a Ana Paula... É a Ana Ó que tá aí? Eu tô achando que é a Paula Paulinha, Ana Ó. Se não for agora, eu já nem sei, porque eu não tô conseguindo ver direito a foto. Mas é isso, tá bom? Que bom que você tá gostando, Mas se alguém puder falar mais um pouquinho, cada um tá dando aí o seu depoimento. Aí o Herbert já está dizendo a respeito. Ele está sempre no suporte, ele está sempre comemorar fazendo o que gosta, que bom. Então, está com saudade a Ana Paula Oliveira, né? Pessoal, vamos tentar amanhã fazer com que essa lista de 23 participantes se torne 46. Quem topa o desafio? Quem tem aí na cabeça alguém que não esteja entre nós? Ai, Ana, que legal. Chama as suas amigas, elas não me procuraram. Então chama aquelas duas amigas que você tinha me mandado um número ou alguma coisa assim. Amanhã então a gente vai fazer. Obrigada, Fátima. Sua reflexão foi muito boa hoje, né? Essa diferença entre inspiração e comparação. Achei bacana. E o que é obrigada também. Topa aí o que? Chamar mais um? Quem mais topa chamar mais um para amanhã? Que tal? Vamos ver se gostam do desafio. Que legal, Vera. Muito bom saber. Darlene tá feliz. Que bom, Ilkia. E que bom que vocês aí mesmo porque na verdade ao vivo pega bem, né? Quando a gente tá com o Wi-Fi pega bem, né? Glenda, muito legal. Glenda, estamos esperando o brinde, hein? Pra gente poder passar para as nossas amigas aqui. Mas já topou o desafio, beleza, quer dizer que já teremos 25. Glenda, acho que topou o desafio, acho que teremos 26, né, Glenda? E fala para a Nazaré assistir amanhã, hein? A Adriana já topou o desafio, bacana. Quem sabe aquelas pessoas que você citou, né? Muito bem, Ilkia também
tá desafiada, Ana Paula topa, muito legal. Glenda, vamos com tudo. Então é isso, pessoal. Eu sei que muitos têm seus compromissos, deram aí uma parada na sua rotina para estar aqui com a gente. Aê, Marli, convida lá o pessoal do Thales. Já pensou rever aquele pessoal todo? Minha nossa. E o pior que, olha só, nessa experiência, o que a gente está vendo é que a tecnologia, a Ana Lu tá participando, é ótimo. A tecnologia aproxima, né? Faz tanto tempo que eu não vejo o pessoal do Thales. A Marli, por exemplo, há muito tempo eu não via, foi o Face que nos aproximou. E agora, quem sabe, a gente tem as meninas do Thales comemorando conosco. Então, eu acho que amanhã a gente vai ter mais do que 48, hein? Vamos lá? Então, Nazaré vai estar presente. Obrigada, Nazaré. É isso aí. Fico feliz, viu? Fico feliz e a gente vai dando tratos à bola. Amanhã, então, com a 5ª e 6ª idade da mulher, tá bom? Aguardo vocês às 20.